Paz do Senhor e boa noite. Mais um dia que a gente vai tirar mais um tempo, né, do nosso dia para ler a palavra do Senhor. Estamos continuando aí o Evangelho de Lucas. Se você é novo por aqui, faz o combinho aí, que está escrito aqui embaixo, ó. Se inscreva. Opa! Não tá ainda. Comenta, compartilha, se inscreva, curta o vídeo. Tá? O comentário pode ser só um amém, que já nos ajuda a compartilhar esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vá passando o vídeo para frente para mais pessoas também estar lendo a palavra do Senhor conosco, tá bom? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Opa, é esse aqui, ó. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Ali os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério, e o homem que se casar com a mulher divorciada comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia nos luxos todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho,
Lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai, Abraão disse. Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, que palavra dura, né? Por isso que a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa pregar o Evangelho de Jesus para que mais pessoas se convertam dos seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que as coisas que façam o povo pecar, é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoeira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo: Venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível. Isso é muito importante. O reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá: aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Se você prestou bem atenção, você viu que a pregação de Jesus era assim: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque próximo está o reino de Deus. Próximo está o reino de Deus. Agora ele diz: porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não vão nem o sigam, porque
Como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida a preservará. Eu digo a vocês que naquele dia 2 pessoas estarão em uma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: Prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este, ou seja, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Alguns também traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse:
falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e não sabiam do que ele estava falando. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Você pode dizer um glória de Deus aí na sua casa? A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. É um privilégio, tá? Se você está acompanhando a série aí, sinta-se privilegiado por Deus, por poder ouvir, ler e conhecer a sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus te dê paz durante a noite e que você tenha o sono dos justos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.